campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento ao livro Nosso Lar, do Espírito André Luiz, pela psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Saúdo os irmãos, amigos, trabalhadores da nossa Casa Espírita, do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier, que tem nos acompanhado, também seus simpatizantes. Hoje nós vamos dar prosseguimento, vamos ler o capítulo 23, mas antes vamos lembrar um pouquinho dos dois últimos capítulos. Capítulo 21, continuando a palestra, foi o esclarecimento da Dona Laura sobre a recordação do passado. Recordação das outras vidas, né? De outras encarnações. Ela passou por um processo profundo, inclusive, né? Foi magnetizada, recebeu passe num local especial para poder ter alguma lembrança de 3 séculos antes, né? Vejam só o processo. A gente imagina que vai chegar lá na espiritualidade, já vai ficar sabendo de tudo, mas não é bem assim. Nós temos que estar preparados, tanto que ela foi preparada, recebendo tratamento para poder ter alguma lembrança do passado. Que linda essa explicação, né? E o capítulo 22 foi sobre o bônus hora, de que maneira se adquire lá no nosso lar, né? Tem que ter merecimento, tem que ter muito trabalho, né? Tem que ter muita dedicação, como ela diz, 8 horas de trabalho por dia, né? Pode ter alguma hora acrescentada, mas o importante é a dedicação, a boa vontade para ir recebendo o bônus hora, né? Então, muito lindo esse processo. Então, hoje vamos iniciar. Capítulo 23, Saber Ouvir. Intimamente, lamentei a interrupção da palestra. Os esclarecimentos da senhora Laura fortaleciam-me o coração. Sim, trazendo tanto ensinamento, né? Lísias entrou em casa visivelmente satisfeito. Olá, ainda não se recolheu? Perguntou sorridente. Enquanto os jovens se despediam, convidava-me solícito. Venha ao jardim, pois ainda não viu o luar desses sítios. A dona da casa entrou em conversação com as filhas, enquanto, acompanhando Lísias, fui aos canteiros em flor. O espetáculo apresentava-se soberbo. Habituado à reclusão hospitalar entre grandes árvores, ainda não conhecia o quadro maravilhoso que a noite clara apresentava. Ali, nos vastos quarteirões do Ministério do Auxílio, glicínias de prodigiosa beleza enfeitavam a paisagem. Lírios de neve, matizados de ligeiro azul ao fundo do cálice, pareciam taças de carinhoso aroma. Respirei a longo haustos, sentindo que ondas de energia nova me penetravam o ser. Ao longe, as torres da governadoria mostravam belos efeitos de luz. Deslumbrado, não consegui emitir impressões, esforçando-me para exteriorizar a admiração que me invadia a alma. Falei comovidamente. Nunca presenciei tamanha paz. Que noite! Que beleza de noite devia estar mesmo, né? O companheiro sorriu e acentuou. Há compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia, no sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. Desarte, o esforço da maioria se transforma numa prece quase perene. Daí nascem as vibrações de paz que observamos. Após elevar-me na contemplação do quadro prodigioso, como se estivesse bebendo a luz e a calma da noite, voltamos ao interior, onde Lísia se aproximou de pequeno aparelho postado na sala, à maneira de nossos receptores radiofônicos. Aguçou-se minha curiosidade. Que iríamos ouvir? Mensagem da Terra? Vindo ao encontro das minhas interrogações íntimas,
O amigo esclareceu. Não ouviremos vozes do planeta. Nossas transmissões baseiam-se em forças vibratórias mais sutil que as da esfera da crosta. Mas não há recurso, indaguei, para recolher as emissões terrestres? Sem dúvida que temos elementos para fazê-lo em todos os ministérios. Entretanto, no ambiente doméstico, o problema de nossa atualidade é essencial. A programação do serviço necessário, as notas da espiritualidade superior e os ensinamentos elevados vivem agora para nós outros muito acima de qualquer cogitação terrestre. Eles estavam muito à frente, né? Então não tinham interesse aqui na Terra. Então que lindo, né? A observação era justa, mas habituado ao apego doméstico, inquiri de pronto. Será tanto assim? E os parentes que ficaram à distância? Nossos pais, nossos filhos? Já esperava essa pergunta. Nos círculos terrestres, somos levados muitas vezes a viciar as situações. A hipertrofia do sistema é mal comum de quase todos nós. Somos, por lá, velhos prisioneiros da condição exclusivista. Em família, isolamo-nos frequentemente no cadinho do sangue e esquecemos o resto da obrigação. Vivemos distraídos dos verdadeiros princípios da fraternidade. Ensinamo-los a todo mundo, mas em geral, chegado o momento do testemunho, somos solidários apenas com os nossos. Aqui, porém, meu amigo, a medalha da vida apresenta outra face. É preciso curar nossas velhas enfermidades e sanar injustiças. No início da colônia, todas as moradias, ao que sabemos, ligavam-se com os núcleos da evolução terrestre. Ninguém suportava a ausência de notícias da parentela comum. Do Ministério da Regeneração ou da Elevação, vivia-se em constante guerra nervosa. Boatos assustadores perturbavam as atividades em geral. Mas precisamente há 2 séculos, um dos generosos ministros da União Divina compeliu a governadoria a melhorar a situação. O ex-governador era talvez demasiadamente tolerante. A bondade desviada provoca indisciplina e quedas, e de quando em quando as notícias dos afeiçoados terrestres punham muitas famílias em polvorosas. Os desastres coletivos no mundo, quando interessassem algumas entidades em nosso lar, eram aqui verdadeiras calamidades públicas. Segundo o nosso arquivo, a cidade era mais um departamento do umbral que propriamente zona de refacimento e instrução. Amparado pela União Divina, o governador proibiu o intercâmbio generalizado. Houve luta, mas o ministro generoso que incrementou a medida valeu-se do ensinamento de Jesus que manda os mortos enterrarem seus mortos, e a inovação se tornou vitoriosa em pouco tempo. Entretanto, objetei, seria interessante colher notícia dos nossos amados em trânsito na Terra. Não daria isso mais tranquilidade à alma? Com toda a explicação que ele deu, né? Vamos lá. Lísias, que permanecia junto ao receptor sem ligá-lo como interessado em me fornecer explicações mais amplas, acrescentou: observe a si mesmo, a fim de ver se valeria a pena. Estás preparado, por exemplo, para manter a precisa serenidade, esperando com fé e agindo com preceitos divinos, sabendo que um filho do seu coração está caluniado ou caluniando? Se alguém o informasse agora de que um dos seus irmãos consanguíneos foi hoje encarcerado como criminoso, teria bastante força para conservar-se tranquilo? Sorri desapontado. Não devemos procurar notícia dos planos inferiores, prosseguiu solícito, senão para levar auxílios justos. Convenhamos, porém, que criatura alguma auxiliará com justiça, experimentando o desequilíbrio do sentimento e do raciocínio. Por isso é indispensável a preparação conveniente.
antes de novos contatos com os parentes terrenos. Se eles oferecessem campo adequado ao amor espiritual, o intercâmbio seria desejável, mas esmagadora porcentagem de encarnados não alcançou ainda nem mesmo o domínio próprio e vive às tontas, nos altos e baixos das flutuações de ordem material. Precisamos apenas das dificuldades sentimentais, evitar a queda dos círculos vibratórios inferiores. Contudo, evidenciando minha teimosia caprichosa, indaguei: mas Lísias, você tem um amigo encarnado, qual seu pai? Não gostaria de comunicar-se com ele? Sem dúvida, respondeu bondosamente. Quando merecemos essa alegria, visitamo-lo em sua nova forma, verificando-se o mesmo quando se trata de qualquer expressão de intercâmbio entre eles e nós. Não devemos esquecer, entretanto, que somos criaturas falíveis. Necessitamos, pois, recorrer aos órgãos competentes que determinem a oportunidade ou o merecimento exigidos. Para esse fim, temos o Ministério da Comunicação. Acresce notar que da esfera superior é possível descer à inferior com mais facilidade. Existem, contudo, certas leis que mandam compreender devidamente os que se encontram nas zonas mais baixas. É tão importante saber falar como saber ouvir. Nosso lar vivia em perturbações, porque não sabendo ouvir, não podia auxiliar com êxito e a colônia transformava-se frequentemente em campo de confusão. Calei-me vencido pelo argumento poderoso, enquanto me conservava em silêncio. O enfermeiro amigo abriu o controle da recepção sob meus olhos curiosos. É a mesma coisa nós querermos, saber como estão os nossos afetos na espiritualidade, se ainda não temos condições. Vejam só que ele vive curioso, querendo saber como é que ficou a família, Mas olha a explicação do Lísias. É a mesma coisa que nós não temos ainda condições de ter esse equilíbrio, de haver esse reencontro. É muito difícil. Nós temos que estar muito equilibrados, A gente, quando tem um sonhozinho assim, mais ou menos, acorda chorando, aí vem toda aquela saudade de novo, vem aquela preocupação de como é que estão, como é que não estão. A providência divina sabe. Nós não sabemos nada ainda, meus irmãos. Temos que ter paciência. Vamos ao capítulo 24, o impressionante apelo. Ligado ao receptor, suave melodia derramou-se no ambiente, embalando-nos em harmoniosa sonoridade. Vendo-se no espelho da televisão a figura do locutor no gabinete de trabalho. Daí, em instantes, começou ele a falar. Emissora do posto 2 de moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na terra. Concitamos os colaboradores do bom ânimo a congregar energias no serviço da preservação do equilíbrio moral nas esferas do globo. Ajudai-nos, quando puderem, ceder algumas horas de cooperação nas zonas de trabalho, que ligam as forças obscuras do umbral à mente humana. Negras falanges da ignorância, depois de se espalhar os fachos incendiários da guerra na Ásia, cercam as nações europeias, impulsionando-as a novos crimes. Nosso núcleo, junto aos demais que se congregam ao trabalho da higiene espiritual, nos círculos mais próximos da crosta, denuncia esse movimento dos poderes concentrados do mal, pedindo concurso fraterno e auxílio possível. Lembrai-vos de que a paz necessária de trabalhadores de defesa. Colaborai conosco na medida das vossas forças, a serviço para todos, desde os campos da crosta às nossas portas. Que o Senhor nos abençoe. Olha o apelo, Chamamento. Interrompe-se a voz, ouvindo-se divina música novamente. A inflexão do estranho convite abalara minhas fibras mais íntimas. Veio Lísias em meu socorro explicando.
Estamos ouvindo Moradia, velha colônia de serviços muito ligado às zonas inferiores. Como sabe, estamos em agosto de 1939. Seus últimos sofrimentos pessoais não lhe deram tempo para ponderar sobre a angustiosa situação do mundo, mas para afiançar que as nações do planeta se encontram na iminência de tremendas batalhas. A guerra, né? Que diz, indaguei aterrado, pois não bastou o sangue da última guerra? Lísia sorriu, fixando em mim os olhos brilhantes e profundos, como a lastimar em silêncio a gravidade da hora humana. Pela primeira vez, o enfermeiro amigo não me respondeu. Seu mutismo constrangera-me, assombrava-me sobretudo a imensidade de serviços espirituais nos planos da vida nova a que me recolhera, pois havia cidade de espíritos generosos suplicando socorro e cooperação. Apresentara-se a voz do locutor com entonação de verdadeiro SOS. Vira-lhe a fisionomia abatida no espelho da televisão. Demonstrava ansiedade profunda nos olhos inquietos. E a linguagem? Ouvira-lhe nitidamente o idioma português, claro e correto. Julgava que todas as colônias espirituais se intercomunicassem pelas vibrações do pensamento. Havia ainda ali tão grande dificuldade no capítulo do intercâmbio? Intensificando as perplexidades, Lísia esclareceu. Estamos ainda muito longe das regiões ideais da mente pura. Tal como na Terra, os que se afinam perfeitamente entre si podem permutar pensamentos, sem que as barreiras idiomáticas, mas de modo geral, não podemos prescindir da forma, no lato sentido da expressão. Nesse campo de luta nosso campo de luta é imensurável. A humanidade terrestre, constituída de milhões de seres, une-se à humanidade invisível do planeta, que integra muitos bilhões de criaturas. Vejam, naquela época, né? Há quase, vamos dizer, 80 anos atrás, né? Não seria, portanto, possível atingir as zonas aperfeiçoadas logo após a morte do corpo físico. Os patrimônios nacionais e linguísticos remanescem ainda aqui condicionados à fronteira psíquica. Nos mais diversos setores da nossa atividade espiritual, existe elevado número de espíritos libertos de todas as limitações, mas insta considerar que a regra pertence à natureza. Nada enganará o princípio da sequência imperante nas leis evolutivas. Nesse interim, interrompia-se a música, voltando o locutor. Emissora do posto 2 de Moradia, continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na Terra. Nevoeiros pesados amontanham-se ao longo dos céus da Europa. Forças tenebrosas do umbral penetram em todas as direções, respondendo ao apelo das tendências mesquinhas do homem. Há muitos benfeitores devotados lutando com sacrifício em favor da concórdia internacional nos gabinetes políticos. Alguns governos, no entanto, se encontram excessivamente centralizados, oferecendo escassas possibilidades à colaboração da natureza espiritual. Sem órgãos de ponderação e conselho desapaixonado, caminham esses países para uma guerra de grandes proporções. Os irmãos muito amados dos núcleos superiores, auxiliemos a preservação da tranquilidade humana. Defendamos os séculos da experiência de numerosas pátrias-mães da civilização ocidental. Que o Senhor nos abençoe. Calou-se o locutor e voltaram acariciosas melodias. O enfermeiro permaneceu em silêncio, que não se osei interromper. Após 5 minutos de harmonia repousante, a mesma voz se fez ouvir novamente. Emissora do posto 2 de Moradia,
Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na Terra. Companheiros e irmãos, invoquemos o amparo das poderosas fraternidades da luz que preside aos destinos da América. Cooperai conosco na salvação de milenários patrimônios da evolução terrestre. Marchemos em socorro das coletividades indefesas. Amparemos os corações maternais sufocados de angústia. Nossas energias estão empenhadas em vigoroso duelo com as legiões da ignorância. Quando estiver ao nosso alcance, vinde em nosso auxílio. Somos a parte invisível da humanidade terrestre e muitos de nós volveremos aos fluidos carnais para resgatar pristinos erros. A humanidade encarnada é igualmente nossa família. Unamo-nos numa só vibração. Contra o assédio das trevas, acendamos a luz contra a guerra do mal. Movimentemos a resistência do bem. Rios de sangue e lágrimas ameaçam os campos das comunidades europeias. Conclamemos a necessidade do trabalho construtivo. Dilatemos nossa fé, que o Senhor nos abençoe. A essa altura, desligou Lísias o aparelho e vi enxugar discretamente uma lágrima, que seus olhos não conseguiram conter. Num gesto expressivo falou comovido. Grandes abnegado, os irmãos de moradia, tudo inútil, porém, acentuou triste depois de ligeira pausa. A humanidade terrestre pagará, em dias próximos, terríveis tributos de sofrimento. Não há, todavia, recurso para conjurar a tremenda catástrofe? Perguntei, sensibilizado. Infelizmente, acrescentou Lísias em tom grave e doloroso, a situação geral é muito crítica. Para atender às solicitações de moradia e de outros núcleos que funcionam nas vizinhanças do umbral, reunimos aqui numerosas assembleias, mas o Ministério da União Divina esclareceu que a humanidade carnal, como personalidade coletiva, está nas condições de homem insaciável, que devorou excesso de substâncias no banquete comum. A crise orgânica é inevitável. Nutriram-se várias nações de orgulho criminoso, vaidade e egoísmo feroz. Experimentaram agora a necessidade de expelir os venenos letais, demonstrando, entretanto, o propósito de não prosseguir no amarguroso assunto. Lísias convidou-me a recolher. É triste, né, meus amados? A gente lembrar de quantas vidas foram tiradas também naquela época, né? Quantos povos se arruinaram, famílias mortas, né? A fome, a destruição, quantas coisas aconteceram, né, naquela guerra. Mas é isso aí. Terminamos, então, esses 2 capítulos. E a gente se emociona muito em ouvir isso, né? Nesse momento que nós estamos atravessando tão forte no planeta, né? Mas, ao mesmo tempo, na paz do nosso lar. Por isso devemos agradecer muito a Deus, ter muita gratidão por estarmos recolhidos dentro do nosso lar, aprendendo o amor. Continue, meus amados, acessando o nosso canal, assistindo os nossos programas. E que Deus, com a sua infinita misericórdia, nos ampare e Jesus nos proteja sempre, né? Até a próxima, se Deus quiser. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site